voltando. Eu falei, eu não consigo ficar só os 50 minutos. Vamos entrando, esperando o pessoal voltar. O pessoal tá voltando. Oi, Bel. A Alicinha chegou, vou convidar ela de novo. Tem alguns comentários que as pessoas fizeram anteriormente. A gente vai... Tá? Obrigada. Oi, Tânia. Tem algumas pessoas que eu conheço entrando. Eu já mandei o convite para a Alicinha. A live foi salva, boneca. Já tá atualizando lá. Oi, Robson. Tem algumas pessoas que estão retornando. Porque... Você se lascou, porque eu falo... Não! Estamos aqui para ouvir você. Tá todo mundo retornando, né? Antes da gente retornar a conversa, eu quero só agradecer também, porque as assessoras de comunicação são essenciais, né, para poder realizar esse momento, para esse momento acontecer das lives. E elas sempre estão também aqui com a gente. E eu vou contar um segredo. Eu não consigo ver todos os comentários aqui, então eu tenho que ficar no WhatsApp, olhando aqui, ficar atenta, ela dizendo assim, olha só, tem um comentário, olha só, o Gabriel, ele fez um comentário lindo para você, no final a gente fala. Tá, não, vou só falar, vou falar, cadê? Primeiro que as pessoas disseram, ele falou, não é o Gabi Naut? É meu digníssimo. Ele falou assim, preciso e quero aqui deixar um agradecimento com e por amor a Alicia, porque tenho a honra de ter os cuidados farmacêuticos dela todas essas técnicas. Ai, meu Deus, olha só. Coisa mais linda. Aqui misturou totalmente ética do trabalho, meu Deus, né? Porque misturou trabalho com amor. Amei, amor. A gente tenta humanizar essas lives, porque não tem como a gente falar só em termos técnicos. A gente tem que falar de forma simples, do cotidiano, porque nem todo mundo é especialista, assim como você, né? Que está lá no ambulatório, ou que tem a vivência, que tem né, outros conhecimentos. Então, assim, até porque as redes sociais, elas são disponíveis para qualquer pessoa. Então, possa ser que venha uma pessoa que não tenha nenhuma forma, não seja nem graduada, que não tenha uma formação, né, mais específica, então a pessoa ela precisa entender o que a gente está falando. Então, não tem por que a gente dificultar o entendimento das pessoas, tá? Então, pode ficar à vontade e vamos retornar. No final eu mostro o bofe, só que não é para ninguém querer, tá? Porque o bofe é meu. Então, travou, eu acho. Para mim tá normal aqui. Pronto. Então, você estava falando da sua experiência da graduação, que você foi a primeira mulher, né, trans a formar na faculdade de farmácia, possivelmente deve ter sido a primeira, né, no Brasil, não tenho esses dados para ter certeza. E aí, o que é que acontece? Né? Muitas pessoas com certeza sofrem algum tipo de preconceito, muitas pessoas não chegam nem a acessar a graduação, e também muitas pessoas podem até já estar definido, né, sua opção, sua forma de ser, quando já estão graduados, mas não conseguem expor, porque o preconceito é tão grande, né, que as pessoas têm medo. Sim. E aí, Alicia, na semana do orgulho LGBT, né, eu fui em São Paulo em janeiro, e aí tinha na rua a palavra lésbica enorme, e aí eu falei assim, não, eu vou tirar foto na palavra lésbica, porque eu achei lindo. E assim, eu sou hétero, né, eu sou casada com... E eu não acho, por que eu não posso tirar... Tem que ter um defeito, não adianta, né? Por que eu não posso tirar foto na palavra? Então, eu vou tirar. Aí eu tirei a fotografia. E eu posto muitas coisas nas redes sociais. E aí, para postar essa fotografia, que eu tava com a palavra, ao lado da palavra lésbica, antes de postar, eu tive que refletir
se aquilo era algo que eu iria fazer por causa do preconceito das pessoas. E aí eu parei para refletir. Gente, se para uma fotografia eu tive que fazer essa reflexão, imagine para uma pessoa que tem a opção sexual, né? Que é lésbica, que é gay, né? Como é que ela deve se sentir, né? Para poder revelar isso para a sociedade. Então, assim, veja, eu tive dificuldade para poder postar a foto. Uhum. A gente então, fala... assim... Pode falar. Pode falar. Não, pode ficar à vontade. Não, então, a gente fala muito hoje em dia, né? Sempre falou, mas está mais em voga sobre a coisa do lugar de fala, né? Que eu acho que é um pouco do que você está falando, né? Que nem você sendo hétero, até brinquei, né? Tinha que ter algum defeito. Porque eu mesmo sendo trans não sou hétero. Eu gosto de homens e de mulheres, né? Mas estou hétero no momento. O que acontece? A gente fala muito do local de fala, ou seja, se você não é trans, você não pode falar pelas pessoas trans, se você não é lésbica. Então, a gente precisa saber a linha tênue das coisas, porque, por exemplo, se você é uma mulher cis e é hétero, se você que tem o espaço de poder, digamos assim, porque você está no Conselho Regional de Farmácia, abriu esse espaço para que eu pudesse estar falando aqui, provavelmente eu não estaria, porque eu não estou nesse espaço de poder que você está. Então, assim, por mais que você não seja trans, não possa falar no sentido de ser, você é uma super parceira. Então, eu não posso ficar batendo em você por falar. Eu quero que você fale sobre a questão trans. Eu quero que você defenda essa bandeira. Eu quero que, mesmo não sendo trans, você fale sobre isso. Você não está falando por mim, mas você está falando comigo sobre isso. E mesmo que não esteja comigo, você vai falar para os seus pares depois. Porque as pessoas trans, pouquíssimas estão... Praticamente nenhuma. Mesmo eu, que estou num emprego bacana, estou pela OPAS no Ministério da Saúde e tal, ainda assim eu tenho um cargo de assessoria técnica, assim como você. Não tem espaço de poder. Sempre tem as pessoas cis, hétero não sei, mas são cis, né? Que estão lá nas diretorias, que estão no né? Como ministro, como secretário. Tem alguém acima. Então a gente tem que entender que essas pessoas, a gente tem que trazer elas como parceiras para o nosso lado, como você está sendo agora. Você falou, eu não sei termos e tal, que nem, por exemplo, opção sexual, uma coisa que a gente não usa muito, que é orientação sexual. Não usa sexual. mais, né? Orientação. Agora, eu vou lá e bato em você? Claro que não, porque você é uma mulher legal, uma mulher que está num espaço de poder bacana, que abre espaço para outra mulher vir falar de alguma coisa. Então eu vou lá, comento, olha, orientação sexual. No caso das pessoas trans, não é uma questão de orientação sexual, é uma questão de gênero, né? De identidade de gênero, que é um termo também que a gente usa em relação às pessoas trans. Então, assim, não há problema, né, de você ter tirado. Eu entendo e acho muito, inclusive, prudente e ético da sua parte ter tido essa confusão mental aí, essa coisa de se perguntar se você poderia, se era seu lugar de fala ou não. Talvez não seja porque você, por enquanto, não esteja lésbica. Nunca fale nunca, né? Mas, assim, você está querendo se integrar cada vez mais a essa causa. Você está querendo cada vez mais abrir espaço e dar voz para suas irmãs mulheres que são lésbicas poderem falar, para suas irmãs mulheres que são trans poderem falar. Então, isso é muito importante. Então, não se sinta temerosa. Uma coisa é você achar que você agora dá a letra das coisas e diz que não é seu comportamento nitidamente. Como muitas das pessoas que querem se abrir para esse tema não têm. Elas vão cometer erros pequenininhos, mas isso é pequeno. Como a gente conversou mais tarde, linguagem é instrumento. E a gente só sabe manusear instrumento treinando, né? E se abrindo para isso. Então, assim, eu acho que é muito importante que essas pessoas parceiras estejam abertas, porque falar de Jesus para quem já é convertido não tem função nenhuma. Então, eu falar sobre saúde trans numa live com outras pessoas trans, legal, mas eu vou estar falando mais para os mesmos. Agora, eu estar aqui falando sobre saúde trans com uma mulher que não entende nada sobre saúde trans, que é farmacêutica, assim como eu, pelo Instagram do Conselho Regional do Estado, que foi o primeiro desse país, é muito simbólico, porque eu estou extrapolando a minha linha de conforto, a minha zona de conforto. Eu estou falando para os diferentes. Eu estou falando sobre a minha vida e a vida das minhas pares para pessoas que provavelmente nunca ouviram sobre esse tema. Ou provavelmente a maioria das pessoas que estejam logadas aqui são as que são mais afetas a esse tema. Mas, às vezes, um ou dois que estão aqui, como você, por exemplo, não conhecem e vão ser futuras multiplicadoras desse bem. Então, assim, que bom que você fez isso, que bom que você tirou essa foto, que bom que você... Espero que você poste essa foto em algum momento. E você já tem o título dessa foto, né? Uma legenda. Que você tá nessa luta aí para
abrir portas para outras manas aí, né? Com certeza. E é algo que eu já falei para você, né? Mas vou deixar assim público que pode contar comigo, né? A gente pode desenvolver outros trabalhos enquanto Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. A nossa diretoria, ela é uma diretoria parceira, está disponível, né, para poder manter algum tipo de colaboração, fazer algum outro trabalho mais à frente, fazer algum tipo de orientação, nem que seja através das redes sociais, por meio dos cards, que hoje, né, está muito sendo utilizado. Então, assim, né, é algo que você pode me ter como parceira, estou aqui disponível, Alicia. Ah, que ótimo. Tem algumas pessoas que fizeram alguns comentários, né, que eu vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma pergunta que por acaso você não respondeu. Deixa eu ver aqui. Ó, tem elogio para você também, Fernanda. Vários, hein? Que você é maravilhosa. Eu concordo. Bom, tem a Isabel. A Isabel, ela é farmacêutica e professora na Univasf. Ela trabalha, eu não sei especificamente com que ela trabalha, mas aí ela colocou assim: oi, que lindo momento, parabéns para vocês, duas lindas. Tô doida para conversar com vocês, então com certeza depois ela vai entrar em contato contigo. Maravilha. Deixa eu ver aqui, tem várias palminhas. Jânio disse que a conversa tá tão boa que não viu passar o tempo. Perguntaram se a live foi salva, o início lá foi salvo, depois eu vou salvar esse aqui também. Deixa eu ver mais, gente, se tem... Aqui não tem não vi nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta específica, coloca aqui agora, que aí a gente vai conversando. Mas eu lembro que alguém tinha perguntado sobre a questão da hormonioterapia no SUS. Isso, tem uma pergunta, inclusive, que eu acho que é de uma pessoa trans sobre isso, sobre o tipo de medicamento utilizado e tal. Deixa eu só falar uma coisa para não esquecer, até porque a Carol aqui, que é lá da UEPG, falou para eu voltar naquele assunto lá que eu estava terminando. Mas acho que a gente tem outras coisas para falar e avançar, mas um pouco sobre a minha história, como é que foi a minha história de superação dentro da universidade, que foi muito difícil, porque o curso de farmácia foi muito difícil para mim. Não, só para a gente não focar só nisso agora. E até para deixar um gostinho de quero mais, eu não sei se todo mundo tem acesso ao Globosat Play, lá, a TV a cabo. Mas no canal GNT, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, existe um programa chamado Liberdade de Gênero, na GNT. Tem 2 temporadas. Na segunda temporada tem um programa inteiro contando um pouco sobre a minha história. Parece o Gabriel também, conta um pouco sobre ele. Então é um programa que conta a minha trajetória. Fala um pouco sobre eu enquanto criança, né? Tem falas do meu pai e tal, mas conta bem especificamente desse período da universidade, transição para o trabalho. Então, é lá no GNT. Liberdade de Gênero, segunda temporada, episódio 6. Alicia Krieger. Eu vou pedir, eu ia fazer aqui o comentário. Liberdade de Gênero, da GNT, segunda temporada, episódio 6. Porque daí a Carol falou para eu voltar, mas daí senão daí eu vou contar toda uma história e lá tem um programa sobre isso. É eu na Globo. Episódio 6. Tá indo aqui com erro de português. Porque aqui, botei aí, Liberdade de Gênero, da GNT, segunda temporada, episódio 6. Alicia, o que acontece? Bom, tem uma pergunta, né? Que era a pergunta que a gente tinha falado. Aí a Boneca Trava coloca assim: Alicinha, por que ainda é utilizado na hormonioterapia para mulheres trans e travestis anticoncepcionais feito para mulheres cis e não se tem hormônios feitos para nossos corpos? Perfeito, então vamos lá. É exatamente isso. A gente fala muito de uso padrão de bula e uso off-label, né? A gente tem falado muito dos tais uso off-label das coisas agora na epidemia, né? Na pandemia de Covid-19, né? O que acontece? Nem sempre a gente precisa, acho que, tomar 2 cuidados. Um sobre a automedicação, acho que 3 eu diria. Um sobre a automedicação, segundo sobre o uso racional e terceiro sobre o uso off-label. A gente não pode achar que é oba-oba, mas também a gente não pode demonizar essas 3 coisas. Na minha dissertação de mestrado, eu faço um parágrafo, enfim, uma seção específica falando sobre a automedicação.
A automedicação em si, ela não é um problema. Muitas vezes a gente aprende e fica tão bitolado na faculdade de farmácia a ver a automedicação como um problema. Ela é problema quando ela é irracional, né? Porque a automedicação, ela é totalmente interligada ao uso racional de medicamentos. Quando a automedicação ela é racional, quando ela acontece principalmente depois de um diagnóstico médico ou odontológico prévio, e quando a pessoa sabe o que ela está tomando, tem uma educação medicamentosa, digamos assim, bacana, ela é um instrumento muito importante dentro da lógica da saúde coletiva, né? Pensa se a cada dor de cabeça, cada dor de barriga, que não sejam por causas grandes, eu só estou vendo aqui, deixa eu só... Tá, eu já vou falar. Porque eu falei sobre as referências, gente, do papel do farmacêutico, que eu escrevi artigos sobre isso, só que depois eu vou retomar. Tem referência, sim, minha, inclusive. Papel do farmacêutico na saúde LGBT. Vamos voltar aqui para a pergunta. Me perdi. Falando sobre automedicação. Então, a automedicação ela é problemática quando ela é irracional. Mas a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, define a automedicação como um direito do cidadão, inclusive. Quando a gente fala de pessoas trans, nós não temos, como a Boneca Trava bem falou, um protocolo nacional, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, que nos dê as diretrizes clínicas e terapêuticas para o uso desses hormônios para as pessoas trans. É tudo off-label. Então, nós pegamos ou anticoncepcionais, que na verdade não, Boneca Trava, pouquíssimas vezes anticoncepcionais são usados para as pessoas trans. O que se usa é repositor hormonal para mulheres que estão em climatério, menopausa, como o Climene, por exemplo, o repositor hormonal. É um tipo de sal de estrogênio diferente. Quando eu vou falar de anticoncepcional, eu estou falando principalmente do etinil estradiol, que é um fármaco com sal bem potente, né, e até bastante perigoso, né? Tem uma margem terapêutica aí pequena. E quando eu falo dos repositores hormonais, por exemplo, eu estou falando do valerato de estradiol, que é um fármaco, né, um sal, é um medicamento bem mais bioidêntico. O que isso significa? Ele parece muito mais com o estrogênio que é produzido dentro do corpo, então ele é muito melhor para ser usado, né? Mas ainda assim, o valerato de estradiol, o Climene, por exemplo, é feito para mulher cis em menopausa, e a testosterona que os homens trans usam, que é a deposteron ou a durateston, é feita para homem cis que perdeu o testículo, que teve câncer, que tem algum problema ou deficiência de produção de testosterona. Então, tudo que é aplicado para pessoas trans é uso sem estar na bula, ou seja, é off-label. E ainda assim, e é off-label inclusive nos Estados Unidos, o FDA nunca colocou orientação nenhuma no uso dessas medicações nos Estados Unidos, por exemplo, para as pessoas trans. E estar off-label não significa que então não dá para usar, que vai fazer mal, que vai matar, não. Porque várias medicações são usadas off-label para muitas coisas, né? Depois eu penso aqui um exemplo mais prático aqui, mas existe os usos off-labels. A gente só tem que cuidar para não demonizar também o uso off-label, porque ele é um instrumento que, se feito muito bem orientado clinicamente, é importante. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm guidelines. A Universidade de São Francisco tem um guideline muito bom, falando sobre o uso de hormônios mesmo, esses, né, em uso off-label para pessoas trans, mas que isso já foi testado ao longo de muitos anos aí, que dá super certo. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde já está fazendo o seu protocolo. Eu, inclusive, participei da construção desse protocolo, mas eu não trabalho nessa área do Ministério da Saúde, eu trabalho com HIV, não com a saúde LGBT. Eu só meio que prestei uma consultoria interna, não sei em que pé que isso está e quando isso vai sair, né? Mas falaram da WPF, então eu só quero retornar que a WPF que vocês citaram aqui, que é a Associação Mundial de Saúde Trans, existe a BRPF, que é a Associação Brasileira, que quem preside sou eu aqui no Brasil, né? Então quem falou do WPF, saiba que a Associação Brasileira aqui é presidida por uma farmacêutica. E nós estamos também nesse processo. O protocolo de saúde, de hormonização, né, de atenção às pessoas trans do município de São Paulo, vejam bem, foi construído também por pessoas da diretoria da BRPF, da Abracit. BRPF, porque a gente também tem uma sigla em inglês para padronizar, porque nós somos filiados da WPF, né, que é Brazilian Professional Association for Transgender Health, só para dar o close. Então, assim, nós também ajudamos a construir o protocolo do município de São Paulo, o protocolo do SUS, né? Também vamos ajudar a escrever, né, e fazer provavelmente um protocolo nosso da BRPF, com a anuência da WPF, né, que é o SOC, que é o Standards of Care. Então, a tradução, estou participando da construção do SOC versão 8, vi que algumas pessoas conhecem, né, e ele vai ser adaptado para o Brasil também assim que ele sair. Então, o uso off-label, infelizmente, é o que a gente tem. Não necessariamente ele é problemático, porque os fármacos, né, os medicamentos são seguros,
são colocados aí nos protocolos de diferentes lugares do mundo, inclusive da WPS, que é a associação que dita as regras para os países, né? Dita as regras no sentido que é a que concentra, né? Como se fosse uma OMS, tem a WPF que concentra essas informações. Então, o guideline da que OMS... faz a recomendação. A diretriz básica para os outros fazerem, as universidades dos países, por exemplo, fazerem as suas. Então, é isso, boneca trava. Não, na verdade, não, no passado, não sei, mas hoje em dia não se usa mais anticoncepcional, porque o etileno estradiol, ele vai caminhar, e aí a Fernanda é do sim, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que ele vai caminhar daqui a um tempo para não existir mais. É um medicamento muito problemático, é um medicamento... pode dar muitas reações adversas, né? A gente fala muito dos índices terapêuticos, né? Ele é um fármaco muito potente. Então, outras formas, assim como, por exemplo, os estrogênios equinos conjugados saíram do mercado por vários problemas. O etileno estradiol, ele gera muitos problemas, né? E aí, por isso que os valeratos, os outros sais estão vindo aí para, inclusive na anticoncepção, né? Os undecanoatos, para melhorar aí a segurança do fármaco, do medicamento. Quando você falou sobre a questão da automedicação, né, é bom a gente lembrar que a gente sempre usa um terminho, né, a gente está conversando aqui a maioria farmacêutica, que é a automedicação orientada. Orientada. Né? Que aí é quando a pessoa ela já tem algum tipo de conhecimento sobre a questão clínica dela, ela já passou por um atendimento clínico com algum profissional da área da saúde, seja dentista, médico, né? E o farmacêutico, ela já tem uma orientação, uma pré-orientação, tem uma noção do que ela tem, então é preconizado sim, inclusive é um direito, né? A pessoa ela poder fazer essa automedicação orientada. O que não é interessante, o que não é legal é que a pessoa, ela por si só, faça, diante do seu entendimento, diante do Google, que né, na maioria das vezes a gente não tem a noção, e aí ela vai lá e compra um medicamento e não tem orientação. Então, por que não utilizar o serviço farmacêutico? O farmacêutico, ele é obrigatório, a gente tem uma lei que exige que o farmacêutico esteja presente durante todo o horário de funcionamento nas farmácias. Então, por que não, né, acessar esse serviço que está disponível para qualquer cidadão? E vocês estão vendo aí, assim, esse papel importantíssimo do farmacêutico. A gente não pode dizer, não gosto de saúde trans, não tenho nada a ver com isso, não quero saber desse tema. Não é uma escolha. Né? Você não tem como. Não tem escolha. Porque isso, ao passo que a gente defende a automedicação orientada e critica a automedicação clássica, né? As pessoas elas se automedicam classicamente sem orientação porque ninguém dá atenção para elas. E as pessoas trans sempre se automedicaram porque nunca médico quis saber disso. Farmacêutico sempre falou, eu não quero saber desse bando de traveco aí, não tenho nada a ver. Então, essa automedicação, desculpem, não é culpa das pessoas trans. Na verdade, as pessoas trans, inclusive, criaram um arcabouço de conhecimento farmacológico interessantíssimo. Se vocês forem conversar com qualquer travesti, principalmente mais velha, elas vão dar uma aula de farmacologia para vocês, porque elas precisaram desenvolver isso entre elas, porque não vinha de lugar nenhum. Então, se a gente quer quebrar esse status quo, romper com esse status quo e promover cuidado, automedicação orientada, a gente, enquanto farmacêutico, tem que entender nosso papel e entender que é a nossa obrigação, então, fazer essa orientação para a pessoa na hora da dispensa do hormônio, né? E que, inclusive, não é uma, como você falou, não é uma escolha. Eu vou escolher ser uma referência para atender a comunidade. Não tem. Vai entrar qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa ela vai entrar ali, independente, né, de ser ou não da comunidade LGBT, ela vai poder ser atendida por uma pessoa que tem um conhecimento para poder fazer essa orientação. É a mesma coisa eu dizer assim, eu tinha uma preguiça daquelas aulas de diabetes, eu não gostava de diabetes, eu não vou atender pessoa que venha com dúvida de uso de insulina, não. Tem coisa que eu digo, não vou não. Mesma coisa, não vou atender trans não, porque eu não sei lidar com esse povo. Não é uma questão de escolha, né? E que talvez aí, no caso, se no mínimo a pessoa ela não tem oportunidade de se especializar, que conheça alguém
que possa referenciar, né? Ah, eu Isso. não atendo, mas eu posso lhe referenciar para um colega que vai atender, né? Então, assim, talvez, né, Sim. seja uma realidade em breve a gente poder fazer esses encaminhamentos. A Isabel, que é da Univac, ela fala assim, inclusive tem uma outra pessoa que falou, numa revisão recente, mas talvez antes dos seus artigos, do grupo de pesquisa que ela trabalha, que é o NF Trans da Univac, foi observado pouquíssimos registros sobre o trabalho farmacêutico no cuidado de pessoas trans. Sim, eu E vi que ela aí colocou. tem uma outra pessoa que fala também, e aí o Jota, concordo com Isabel, na elaboração do meu projeto TCC foram encontrados pouquíssimos trabalhos contendo essa temática. Não tem mesmo. Agora, mas aí agora vai ter a oportunidade, né, de verem seu trabalho, de entrar em contato com você. Inclusive, Alice, eu queria saber de você, qual seria a forma de contato que as pessoas poderiam falar contigo, né? Se via Instagram, via LinkedIn, e-mail, o E-mail, que posso que deixar meu você e-mail aqui? pode disponibilizar? Você pode digitar aqui? Ou você Digito quer me dizer sim. que eu digito? Não, coloco tudo aí, Tinder, o que for, o pessoal, né? Não, mas é importante, ainda mais para a gente formar uma rede de farmacêuticos que queiram, né? é, Isso. fazer esse trabalho. E, por favor, gente, eu não tenho pavor dessa vaidade acadêmica das pessoas quererem ser as únicas, as especialistas, as fodonas. De jeito nenhum. Eu publiquei algumas coisas em relação ao papel do farmacêutico da saúde trans. Por favor, façam artigos muito melhores que os meus, façam revisões sistemáticas. Revisão sistemática é difícil conseguir porque não tem, né? Mas produzam, então se inspirem, já que eu fiz um primeiro, e escrevam sobre o papel do farmacêutico. Por favor, produzam artigos, dissertações, teses, trabalhos, artigos de opiniões em revistas. Então escrevam sobre o papel. Vocês têm um primeiro lugar de onde tirar. Eu não tive, mas eu consegui pegar conceitos básicos de atenção farmacêutica, farmácia clínica e construir uma linha de raciocínio. Então é possível. Então escrevam, por favor. E aí a gente cria um arcabouço científico importante aí. Aí eu vou escrever meu e-mail. Alicinha, enquanto você escreve seu e-mail, eu quero deixar aqui um agradecimento especial para uma grande amiga minha, que no momento que eu decidi abordar esse tema, né, da saúde da população LGBT e como é que o farmacêutico ele poderia atuar, primeiro eu pensei em duas pessoas para poder conversar, e é claro que não é desconsiderando de jeito nenhum Uhum. o seu papel aqui hoje, tem a sua importância, que eu acho que foi, assim, fundamental. Eu pensei primeiro, né, na Naila Neves, que Sim, a Naila, ela lhe conhece, ela que me passou seu LinkedIn, né, eu pensei primeiro nela, porque ela faz um trabalho, ela faz pesquisa na área, né, com mulheres trans, e maravilhosa. eu tinha pensado nela, e ela é farmacêutica baiana, e aí eu tinha pensado nela. E a outra pessoa que eu tinha pensado também, que está até aqui nos ouvindo, foi a Isabel, né? Só que a Isabel, ela estava passando por um momento super difícil, eu achei melhor não incomodá-la, né, nesse momento. Mas eu acredito que são duas pessoas que vão agregar muito, né, a essa experiência do cuidado farmacêutico, né, na comunidade LGBT aqui na Bahia. São duas farmacêuticas que eu acredito que com certeza elas vão entrar em contato contigo para poder desenvolver algum tipo de trabalho, Então, né, e assim, eu dizer acho que que bora escrever, né? Pelo menos nós quatro aqui, porque a senhorita não adianta fazer a pêssega que vai escapar, porque já está imbricada nisso. Bora escrever mais um artigo sobre isso, né? E quem mais aí quiser. então, assim, não tem problema, estou aqui disponível, eu nunca digo não às pessoas. Mas aí a gente vai desenvolvendo outros Vamos. trabalhos, Isso aí. como é que, né, a gente pode atuar dessa forma. E aí, assim, eu acho que a gente já está caminhando para o final da nossa live, né? Já vamos entrar em 1 hora e 30 minutos. Talvez tenha sido a live maior, o maior tempo que eu já tenha feito. Agradecer as pessoas todas que estiveram aqui nos ouvindo, né? Porque afinal estamos num momento super difícil quando a gente chega em casa depois do trabalho, né?
as pessoas querem descansar, falar sobre outras coisas. Então, agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer a diretoria do Conselho, Alicia, que nos deu essa oportunidade de abordar esse tema. A gente sabe que é um tema que não é todo mundo que gostaria de abordar, né, que gostaria de se colocar sobre a questão, né, então, assim, é uma oportunidade que é uma grande oportunidade, uma oportunidade única, né, e aí, como você estava falando, talvez a primeira live dos conselhos regionais que aborda esse tema, não sei dizer, mas, além disso, agradecer também a todas as pessoas que, por trás aqui desse momento, né, ajudaram a construir ele, que é a assessora de comunicação, as pessoas da tecnologia da informação do nosso conselho, né, e agradecer principalmente a você, que sem nem me conhecer, aceita o convite de estar participando aqui, né, com a gente, de falar um pouco sobre essa sua experiência. Falar um né, pouco? Que é uma experiência única, né? E dizer que eu tô aqui para aprender, né? Então, assim, que eu na próxima live talvez eu já esteja utilizando todos os conceitos da forma mais adequada possível, e que é muito importante as pessoas terem saberem as diferenças, né? Uhum. De orientação sexual, de saber sobre todas essas questões, até para poder, enquanto profissional da área da saúde, saber abordar da melhor forma possível, né, no momento da farmácia. Então, né, aí, quem sabe, a gente pode fazer um post colocando essas diferenças, né, e aí já fazendo essa aproximação com a comunidade, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ver essa live, mas aí uma aproximação maior com os farmacêuticos e, de alguma forma, aí fazendo essas orientações. Então, agradeço muito, né, a você. Também dizer que as dicas de leituras, elas vão ser colocadas depois, né? A gente vai abrir um espaço dentro do site do Conselho para botar essas dicas de leitura, porque são super importantes. A Naila me mandou uns documentos, eu cheguei a ler, não tive tempo de ler tudo, né? Mas eu acho que depois eu troco com você e aí você me dá umas referências que a gente vai construindo esse tópico dentro da comunicação do Conselho. E é isso, eu quero deixar agora disponível para você falar, né? Suas considerações finais. 30 segundos. Então, assim, Maria Fernanda, mais uma vez agradecer. Parece que eu te conheço há anos já, né? Porque, assim, torno a dizer o que eu comecei a falar lá no começo. Foi com muita honra e de imediato que eu aceitei mesmo, porque é uma coisa que eu venho procurando há muito tempo, essa aproximação com a nossa classe a partir do Conselho de Farmácia, né? Veio de do regional, como eu disse, do primeiro estado desse país, né? O Brasil começa pela Bahia, então que essa mudança também comece pela Bahia. Espero de verdade que outros conselhos, não estou dizendo eu enquanto pessoa, né, de me chamarem para lives ou para trabalhos, não significa isso, mas que chamem pessoas que trabalhem com saúde LGBT dentro da farmácia. Como você bem disse, citou outros 2 nomes, e eu poderia citar vários outros de farmacêuticos e farmacêuticas cis e trans que trabalham com essa área, né, inclusive sobre trans dos esportes, por exemplo, né, conheço pessoas que trabalham sobre isso, para promover essa discussão que é mais do que necessária e já passou muito do tempo. Né? Então eu quero agradecer também a uma pessoa que eu não posso esquecer, que foi a Paloma, né, que deu todo um apoio, foi uma querida, deixar um beijo especial e carinhoso para ela, um cheiro, como vocês dizem aí na Bahia, né, um cheiro bem gostoso, né? Não sei se é na Bahia, sei que no Nordeste é muito cheiro, então assim... Um cheiro no cangote, então... Isso, 2 então. Assim, agradecer vocês 2 em especial, a presidência do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, toda a diretoria, por favor, transmita esse agradecimento emocionado, assim, muito feliz desse convite ter vindo dessa maneira institucional, né, do conselho mesmo, fico muito feliz, muito importante essa discussão, né, vejo que até a gente comentou, acho que foi, não sei se com você ou com a Paloma, que poderiam ver alguns comentários de algumas pessoas, porque nossa classe é um tanto conservadora, né, e só comentários maravilhosos aí, pessoas, né, enfim, e que a gente possa promover a mudança, que ela é de pouquinho em pouquinho, mas ela ocorre e a gente vê aí, né? A gente falou da doação de sangue, demorou 520 anos, mas veio. Então a mudança ela vai vir, gostemos, não gostemos, demora o tempo que for, mas a mudança ela vem, né? E assim, realmente é só agradecer
né? É muito uma felicidade inenarrável poder falar para colegas farmacêuticos, tá? No conselho, que é o espaço, é o espaço para a nossa classe, né? O espaço que rege a nossa profissão, que fiscaliza a nossa profissão. E é isso, assim, contem comigo, pessoas todas que estão aqui, acreditem que a farmácia, ela é uma profissão, sim, que propicia a mudança no nosso país. O nosso papel pode não ser reconhecido por muitas pessoas, mas é um papel de uma importância incrível dentro da saúde pública brasileira. Nosso papel nas análises clínicas, na farmácia comunitária, na farmácia magistral, nas análises bromatológicas, que são um saco, mas enfim. Mas, assim, são uma área de atuação muito importante, eu falo brincando. Mas, assim, a gente precisa cada vez mais se empoderar do nosso papel. Nós não somos assistente de médico, nós não somos balconista, nós somos farmacêuticos, temos as nossas atribuições. Rapidinho aqui, falar da importância, por exemplo, do ato farmacêutico, achei um nome um pouco até remontando muito ao ato médico, mas da importância da gente se posicionar enquanto profissional. Se eu não concordar com aquela prescrição, por exemplo, eu tenho, né, a anuência do meu conselho para eu me posicionar não digo contra, mas de uma maneira crítica em cima de uma prescrição, por exemplo, de fármacos que não têm uma evidência comprovada para tratamento da Covid-19. Acho que isso foi um avanço gigantesco. A gente sai dessa sombra do médico de simplesmente entregar um medicamento que vem numa prescrição e nós temos o poder. A partir do momento que aquele papel de prescrição está na nossa mão, nós é que vamos aviar e o medicamento está conosco. Então, assim, eu achei muito importante para a gente ter o protagonismo da nossa profissão. Muito obrigada. Somos corresponsáveis. Exatamente. Então, assim, ó, muito obrigada, beijo para todo mundo, falei demais e agradeço de coração e contem comigo para o que for necessário aí. Muito obrigada. Nós que agradecemos essa oportunidade, tanto o conselho, eu tenho certeza também que todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente até agora está super agradecido, né, de ouvir um pouquinho sobre essa história. Você vai dizer que não foi pouquinho, mas precisamos de mais tempo para poder esmiuçar cada questão que foi abordada, né? E aí, quem sabe, como eu falei, a gente pode em outros momentos abordar de outras formas, em outros meios de comunicar, né? Seja nota técnica, seja posts, né, nas redes sociais, e aí a gente vai conversar sobre isso. Mas muito obrigada mesmo. E eu vou transmitir, sim, né, seu agradecimento para toda a diretoria do Conselho. Inclusive, eles sempre participam em algum momento, mas hoje eles não participaram porque estava tendo uma plenária. A plenária que seria ontem, ela foi trocada para hoje por causa de algum motivo, né, específico, e aí eles não puderam participar, mas eles sempre participam, mandam pergunta, né, mas eu vou passar sim, né, para eles o seu agradecimento, e a gente que agradece, na verdade. Então, muito obrigada por tudo, Alicia. E beijo Naila também, né? Porque se não fosse Naila, então, me indicar, nada disso teria acontecido. Um beijo, você que é maravilhosa. Nada aconteceria. Maravilhosa. Maravilhosa, todas nós, né, tá? Então, assim, um beijo, vou encerrar. Beijo. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchauzinho. Beijo. Beijo, Alicia. Beijão, tchau, tchau. O Gabriel não apareceu. Gabriel, corre aqui, amor. Nossa senhora, eu já tava esquecendo do bofe. Se tiver pelado, é assim mesmo. Amor, rápido. Ele tá se arrumando. Ele tá pondo camiseta, ele tava sem camisa. Veja que moço educado, né? Oi, Gabriel, tudo bom? Tudo bem? A Alicia falou de você não tinha como não aparecer. Ela disse, ele vai aparecer no final. Eu tô te ouvindo, porque ela tá de fone e não tô te ouvindo. Ele não tá ouvindo. Ela falou de você aqui o tempo todo. E a gente leu seu comentário aqui pra ela. Você tava assistindo, pois então. Tava sim. Obrigado, parabéns pra vocês duas e pra todas as pessoas que estão e tiveram envolvidas nessa live. Foi e é muito necessário sempre falar sobre essas coisas e parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado pelo espaço enquanto pessoa trans, eu agradeço. E é isso, foi lindo, parabéns. Obrigada, Gabriel, obrigada. Viu? Tchauzinho, então. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.